Olá, eu sou Priscila, sou da Centralizadora de TI do Rio de Janeiro e, além disso, adoro dançar balé, fotografar, escrever no meu blog de viagens e tocar piano. O tema da minha palestra hoje é o que os bancos têm a ver com a Disney. Magia, encanto, diversão. Mas e se eu falar para você que na maior parte das vezes, quando você chega lá, na verdade, o que você encontra são parques lotados. Filas com quase 2 horas de espera, às vezes embaixo de um sol escaldante e de chuva. Alguma semelhança com a nossa empresa? Pelo menos na Caixa a gente não fica embaixo de sol nem de chuva, né, gente? E como é que eles conseguem encantar seus clientes a ponto de ser o desejo de viagem de tantas famílias todos os anos? Aqui, por exemplo, nós temos um ranking com os 10 parques mais visitados do mundo em 2016. Se vocês conseguirem ver, 7 deles são parques Disney. Eu respondo isso daqui a pouco para vocês. Bom, nós estamos na era da transformação digital. Muitas empresas têm tentado entrar nessa vibe do digital, mas a maioria delas acha que basta transformar os seus processos físicos em processos digitalizados, como colocar num site ou no smartphone, que estarão sendo digitais. Mas não é só isso. Ser digital é conseguir promover para o cliente agilidade, facilidade, solução e personalização. Se você conseguir unir essas 4 coisas, aí sim você estará sendo digital. E vai conseguir aquela coisa que todo mundo está almejando hoje em dia, que é uma palavra que está muito em voga, acho que você já conhece, que é a experiência do usuário. É o famoso uau, que o Walt Disney sempre quis. Mas a Disney já foi construída desde o início assim, pensando na experiência do usuário. E é dessa forma que eles conseguem encantar os clientes deles todos os anos. E agora, se a gente pegar uma empresa que não foi construída muito bem, pensando nisso desde o início, o que a gente tem que começar a pensar a partir de agora? Primeiro, do que os nossos clientes mais reclamam? Onde eles se perdem dentro do nosso atendimento, dentro do ambiente do atendimento? O que faz os nossos clientes desistirem do atendimento na nossa empresa? Nós temos que pensar em todas essas coisas. Se você conseguir responder essas perguntas, aí sim você vai ter uma ideia de como você pode melhorar a experiência do seu usuário. E eu vou trazer aqui para vocês 3 exemplos da Disney, do que eles usam lá, para que a gente possa trazer aqui para a Caixa. Em primeiro lugar, o cenário. Quem já foi na Disney sabe que quando você entra na fila, eu poderia falar aqui de várias outras coisas do cenário, mas como a gente citou sobre a fila, eu vou falar sobre ela. Quando você entra na fila da Disney, todo o ambiente da fila já é preparado para você se sentir imerso dentro daquela atração. Você entra e o chão está decorado, você tem jogos lá dentro. Inclusive, a última vez que eu fui na Disney, a gente foi naquela Space Mountain, não sei se vocês já conhecem, e colocaram um joguinho na parede do brinquedo, que o jogo é tão legal que tem um monte de gente que fica parado lá e não anda, né? A gente tem que ficar lembrando o pessoal de que a fila está andando. Então, eles colocam aquilo dali, foi uma forma que eles encontraram de distrair os clientes enquanto eles estão na fila, porque a fila é um tédio, vamos combinar. A pessoa fica ali aquele tempo todo. Além disso, eles põem também alguns personagens, às vezes robôs, ou na própria tela, e eles é que falam com você, falando como que você vai colocar o cinto, te dando as dicas de segurança do brinquedo. Então, tudo aquilo já te imerge no que vai ser apresentado para você depois. Agora, vem comigo. Vamos pensar. E na Caixa? Pensa no nosso cliente na fila da Caixa. O que é que tem para o nosso cliente fazer enquanto ele aguarda o atendimento?
ele não consegue ver nada, além de quanto tempo o atendimento está demorando. Ou quantas vezes a pessoa vai levantar, o atendente vai levantar para ir ao banheiro. Você pode ter certeza que ele vai ter esse número na ponta da língua. É o único game que ele tem, gente. Não tem mais nada para ele fazer. Além disso, você sabia que a maioria dos nossos processos ainda possuem, no mínimo, 2 etapas? Isso significa que o cliente chega lá, e aí ele fica naquela fila, e quando ele acha que, enfim, ele vai sentar na mesa e vai encontrar a solução dele, o gerente olha para ele e fala, agora o senhor vai para aquela fila ali. Aí ele vai para outra fila e fica mais um tempo lá aguardando. Que tal a gente começar a pensar em coisas diferentes que possam trazer alguma interatividade para os nossos clientes dentro das nossas agências? Que tal a gente pensar, de alguma forma, melhorar, como muitos dos nossos atendimentos já estão melhorando, de serem apenas uma etapa para o cliente, dele conseguir entrar e resolver todo o seu problema. E, para isso, a gente precisa de uma outra coisa, que eu vou citar da Disney aqui também, que é a tecnologia. Na Disney existe esse aplicativo, que nele você consegue fazer praticamente tudo. Ele é totalmente interativo enquanto você está lá dentro do parque. Nele você consegue verificar o mapa do parque com as atrações, você consegue encontrar todos os serviços que tem lá dentro do parque nele, você consegue fazer reserva de restaurantes nele, por exemplo, você consegue cadastrar um cartão de crédito para poder fazer compras. E hoje, esse aplicativo é integrado com aquela pulseira que, gente, ela é linda, né? E aí você coloca aquela pulseira ali, e todas as informações da pulseira são integradas com as informações do aplicativo. Ou seja, promoveu agilidade, facilidade para o cliente. O cliente coloca a pulseira e tudo que ele já cadastrou no aplicativo, agora ele só vai usar a pulseira para ir lá passando. Inclusive, você pode até pegar essa pulseira e cadastrar um valor mínimo para colocar em cada um dos seus filhos. Vamos dizer que vocês tenham 5 filhos. Você pega uma pulseira daquela e separa $10 para cada um. E aí você coloca a pulseirinha neles e eles ficam livres, podendo comprar pelo parque. Não é incrível isso, gente? Agora, a coisa mais legal que tem nesse aplicativo, que eu acho, é que nele você consegue olhar no mapa todas as atrações do parque. Inclusive, se você baixar o aplicativo agora, você já vai conseguir ver, mesmo que você ainda não tenha comprado o ingresso para ir para lá. E aí, você consegue ver o tempo que está durando a fila de cada uma dessas atrações. E se você não quiser enfrentar aquela fila, vamos supor, ali naquele brinquedo ali, que eu não sei, deve ser a Branca de Neve, que sempre demora esse tempo nesse brinquedo lá, 80 minutos. Eu não quero enfrentar 80 minutos para ir nesse brinquedo. Então, eu vou lá e agendo o meu fura-fila, que é o Fast Pass, que eles chamam, né? E como é que isso funciona? Nada mais é do que um pré-agendamento para você voltar em um outro horário naquele brinquedo e poder passar na frente de todo mundo. Ou você não vai enfrentar fila nenhuma, ou você vai enfrentar uma fila de, no máximo, 5 a 10 minutos para poder entrar no brinquedo. Imagina agora se a gente pensasse em alguma coisa parecida para os nossos clientes aqui na Caixa. Se ele, de casa, já pudesse ir lá e digitar o que é que ele deseja fazer, e se ele tivesse que ir na agência, porque o aplicativo poderia dizer para ele, olha só, mas isso você não precisa ir na agência, isso você pode resolver no Internet Bank, na caixa digital, você pode fazer isso da sua casa. Mas se ele ainda precisasse ir, ele escolhe a agência para onde ele vai, e aí já apareceria para ele o tempo médio do atendimento naquela agência. E ele poderia escolher se ele quer enfrentar essa fila ou não. Se ele não quisesse, ele poderia pré-agendar para voltar lá no outro horário. Isso seria perfeito, tanto para o cliente, que não precisaria ficar, né, na fila de 2 horas, sem Mickey, falando com ele, sem nada, e poderia voltar lá e ter certeza de que o problema dele seria solucionado. Por quê? Porque o gerente também saberia o que ele estaria fazendo. Então, isso seria bom para os nossos atendentes de agência também, para os nossos gerentes. Porque o gerente já saberia que quem iria lá era, por exemplo, o seu José, que o seu José estava indo lá para dar a entrada no fundo de garantia. Então, ele poderia se preparar para receber o seu José, personalizar aquele atendimento, se preparar para dizer para ele o que é que ele poderia fazer, o que pode agregar mais no atendimento dele. Não é verdade? E aí, imagina como isso seria uma melhoria para o atendimento. Ele poderia até servir o cafezinho que o seu José prefere. E aí a gente vai para uma próxima etapa, que é a do atendimento.
O atendimento da Disney já é conhecido em diversos lugares como um atendimento padrão de excelência. Isso já é bastante conhecido. E não somente pelo treinamento que eles recebem, mas também pela cultura de magia que é passada para cada um dos funcionários. Isso perdura na Disney desde a sua construção também. Eles fazem com que o funcionário adquira a cultura de magia na empresa para que eles possam passar essa magia para os clientes dele. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas deixa eu explicar um pouquinho o caso antes. Não sei se vocês sabem, lá você pode fazer reserva de restaurante para almoçar ou tomar café com os personagens. E isso já é um atendimento personalizado, porque, normalmente, para ver os personagens e tirar foto com eles, as pessoas precisam enfrentar a fila de onde o personagem está e aguardar para tirar foto. Quando você paga para almoçar com eles, você já vai estar lá, na sua mesa, os personagens vêm até você para tirar foto com você. Essa mãe, que eu vou mostrar agora, levou o filho dela fazendo essa reserva no restaurante para almoçar com os personagens da Disney. Esse caso você pode encontrar na internet, porque ele viralizou. O Mickey estava lá e fez o que ele sempre faz. Foi na mesa para poder tirar a foto com a criança. E aí ele fez toda aquela gracinha dele e tal, nananá, e nada. Ele não sentiu assim aquela emoção daquela criança. Ele ficou meio decepcionado, mas fazer o quê? Ele foi lá, fez, tirou a foto e saiu. No que ele atentou, ele voltou. E aí aconteceu isso que vocês vão ver. Ele percebeu que a criança tinha deficiência auditiva. Então, ele começou a conversar com a criança em linguagem de sinais. A mãe se emocionou tanto, eu me emociono com isso até hoje, toda vez que eu assisto. A mãe se emocionou tanto que ela começou a filmar. E aí, você consegue perceber quais são as coisas. Esse exemplo aborda diversas coisas em relação ao atendimento. Primeiro, o treinamento deles, que é espetacular. Você vai poder encontrar esse tipo de atendimento em qualquer personagem da Disney. Mas, mais do que isso, foi a sensibilidade dele. Foi a percepção do cliente. E o mais incrível é exatamente perceber que ele poderia ter feito mais. Ele não saiu de lá satisfeito enquanto ele não encantou aquela criança. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar satisfeito só em atender o cliente. A gente precisa encantar o nosso cliente. O Mickey, qual era o papel dele ali naquele momento? Ir lá e tirar foto com aquela criança. Ele foi e fez. Mas ele não ficou satisfeito porque ele não conseguiu o encanto que ele desejava. E é isso que a gente tem que pensar todos os dias. Pensar como o Mickey. Agora, imagina, se você chegasse na caixa e fosse recebido com a cortesia, com o conhecimento e com toda a sensibilidade dos personagens da Disney. Seria ótimo, não é? Mas isso não é muito difícil. Eu vou contar um último caso aqui para vocês e vocês vão verificar. Essa daqui é a Joy, ela é filha de uma amiga minha, e ela levou ela no aniversário dela de 1 ano para a Disney. E a Joy gosta muito do Mickey, mas quando ela chegou lá, ela ficou um pouco assustada, porque aí ela viu o Mickey grande, daquele tamanho e tal, e o Mickey percebeu. Gente, é impressionante, o Mickey percebe tudo, né? Eu acho ele demais. E aí ele percebeu que ela estava assustada. Então ele foi lá, chamou ela, falou, senta aqui. Ela sentou, eles ficaram lá conversando, aquela coisa, né? Bababá, bababá. E aí ele chamou todo mundo que estava ali trabalhando, fotógrafos e tudo mais, para bater parabéns para ela, porque já tinham falado que era aniversário dela de 1 ano. Todo mundo bateu parabéns. Foi um atendimento personalizado ali para a Joy. A Joy pode não lembrar disso daqui a uns 2, 3 ou 4 anos. Mas a família dela, com certeza, vai lembrar. E quando contarem isso para ela, imagina qual a emoção que essa menina vai ter com essa empresa. Que tipo de sentimento ela vai ter com a Disney? Porque a mãe dela, para me contar essa história, já se emocionava da forma com que ele tratou a filha dela ali. Será que é tão difícil a gente fazer isso aqui na Caixa? Não é, não. A gente tem pessoas incríveis e extraordinárias aqui na nossa empresa.
Pessoas que entendem a importância da cultura da nossa empresa, a importância da Caixa nesse mundo. Como o gerente Luiz Cláudio, lá da agência Volta Redonda. O que a gente precisa fazer é fazer com que as pessoas entendam, todos os nossos funcionários entendam a importância da Caixa e como é importante a cultura da Caixa e quanto o nosso trabalho é importante para a sociedade. E aí, que tal? A gente fazer o nosso momento Disney a cada dia, né? E aí, se a gente conseguir unir cenário, tecnologia e atendimento, a gente vai conseguir promover agilidade, facilidade, solução e personalização para o nosso cliente. E vamos conseguir esse uau, essa experiência do usuário, dos nossos clientes todos os dias. E isso é ser digital. Se a gente conseguir ser digital, a gente vai ganhar um fã para a nossa vida toda. Obrigada, gente.